Bem-vindos ao Ecos do Passado. Nos episódios anteriores, falamos sobre homens que desafiaram Roma e quase a destruíram. Aníbal, que cruzou os Alpes com elefantes e fez o Senado romano entrar em pânico. Espartacus e Mitrídates, que criaram sem querer a única combinação que poderia ter funcionado. Pirro, que venceu Roma 2 vezes e entendeu, enquanto ainda vencia, que estava perdendo. Hoje, chegamos ao último desafiador, e ele é diferente de todos os outros. Aníbal era um general do Cartago, Espartacus, um gladiador da Trácia, Mitrídates, rei do Ponto, na Anatólia, e Pirro, o rei de Épiro, Grécia, eram inimigos que Roma podia nomear, localizar, combater. O homem de quem falaremos hoje era romano, tinha cidadania romana, título de cavaleiro romano. Havia servido sob as águias de Roma com distinção e lealdade aparente. E foi exatamente isso que o tornou o mais perigoso de todos. Este é o episódio de Armínios e também o episódio da maior ilusão de Roma, a crença de que romanizar era conquistar para sempre. Para entender Armínios, é preciso primeiro entender o mundo que ele deixou para trás. E esse mundo era tudo que Roma não era. Não havia cidades, não havia estradas pavimentadas, aquedutos, senados ou leis escritas. Havia florestas que os próprios romanos descreviam com um misto de desprezo e medo, densas, intermináveis, habitadas por tribos que travavam guerras entre si com a mesma naturalidade com que respiravam. Os queruscos, o clã de Armínios, eram uma dessas tribos, guerreiros, orgulhosos, liderados por um reik chamado Segímeros, o pai. Segímeros não era um bárbaro ignorante que Roma havia subjugado pela força. Era um líder político experiente, que entendia, com a clareza de quem sobrevive entre potências maiores, que havia momentos em que resistir era morrer, e momentos em que ceder era a forma mais inteligente de resistir. Quando Roma exigiu reféns como garantia de lealdade, Segímeros entregou 2 filhos, Armínios e Flavos. Não foi rendição, foi cálculo. O reik sabia que Roma romanizaria os meninos. O que ele não sabia, o que talvez ninguém pudesse saber, era o que a romanização faria com o que havia dentro deles. Roma recebeu os 2 irmãos e fez com eles o que fazia com todos os reféns de valor. Transformou-os em romanos. Não pela força, pela sedução, a língua latina, as leis, a filosofia, a disciplina militar que Roma havia refinado por séculos de guerra. Armínios aprendeu tudo. Aprendeu como as legiões se formavam, como se moviam, como pensavam, quais eram seus pontos fortes e, mais importante, quais eram suas fraquezas. Roma lhe deu a cidadania. Aliás, lhe deu o título de cavaleiro romano, equus. Lhe deu um nome latino para cobrir um nome germânico. E Armínios serviu, com distinção, com lealdade aparente, por anos. Antes de chegarmos à floresta, é preciso entender o que Armínios fez que nenhum guerreiro germânico havia conseguido. As tribos além do Reno não eram um povo, eram dezenas de povos que há gerações travavam guerras entre si, queruscos contra catos, brúcteros contra os ípites, rivalidades que corriam mais fundo do que qualquer ameaça externa. Roma conhecia esse fraturamento e usava. Divide et impera não era apenas uma frase, era a política deliberada de Roma em cada fronteira que habitava. Financiava uma tribo contra outra, armava hoje quem desarmaria amanhã, mantinha a Germânia em guerra consigo mesma para que nunca tivesse energia para fazer guerra com Roma. Armínios viu isso e fez o impossível. Convenceu tribos rivais de que o inimigo, além das fronteiras, era maior do que os inimigos entre elas, não com discursos, com uma pergunta simples e devastadora. O que acontece com cada uma de vocês
depois que Roma terminar com as outras? A resposta era óbvia para qualquer um disposto a olhar para além da próxima colheita. Roma não chegava para conquistar e partir. Roma chegava para ficar, para cobrar impostos, para construir estradas que facilitavam a movimentação das suas próprias legiões, para transformar guerreiros em administrados, para fazer com os germânicos o que havia feito com os gauleses, com os hispânicos, com os britânicos. Armínios não apenas convenceu as tribos a lutarem juntas, convenceu-as a lutarem agora, antes que cada uma fosse absorvida separadamente. O instrumento que Armínios escolheu para executar o plano foi Públio Quintilius Varus. E a escolha não poderia ter sido mais precisa. Varus era o que Roma produzia quando havia vencido por tempo demais. Um general administrativo num cargo que exigia um guerreiro. Havia governado a Síria com competência burocrática. Havia chegado à Germânia com a convicção de um homem que não entendia a diferença entre uma província pacificada e um território que ainda estava decidindo se queria ser pacificado. Cobrou impostos de tribos que não haviam sido derrotadas, tratou guerreiros como contribuintes e confiava em Armínios com a tranquilidade de quem não consegue imaginar que um cavaleiro romano pudesse não ser romano. No outono do ano 9 depois de Cristo, Varus conduziu 3 legiões pela floresta de Teutoburgo, com base numa informação de Armínios. Havia uma rebelião menor que precisava ser suprimida. Uma missão rotineira. Nada que 3 legiões não resolvessem. 17.000 soldados, mais 6.000 auxiliares e civis, entraram na floresta, e a floresta fechou atrás deles. O que aconteceu nos 3 dias seguintes não foi uma batalha. Batalha pressupõe 2 exércitos em campo aberto, formações, manobras, decisões táticas. O que Armínios construiu em Teutoburgo foi um labirinto. As legiões romanas eram invencíveis em campo aberto. Armínios sabia disso melhor do que ninguém. Informação cerrada, com flancos protegidos, articulando a falange e o pílum com a precisão de séculos de prática, Roma não tinha igual. Então Armínios retirou o campo aberto. Colocou Roma numa floresta densa, num corredor entre colinas e pântanos, onde as formações não podiam se formar, onde a cavalaria não podia manobrar, onde a disciplina romana tornava-se uma camisa de força em vez de uma vantagem, e atacou dos lados, de cima, de todos os ângulos simultaneamente, com guerreiros que conheciam cada árvore, cada declive, cada metro daquela floresta. Choveu durante 3 dias. Os escudos romanos absorveram água e ficaram pesados. Os arcos dos auxiliares perderam tensão. Os suprimentos se esgotaram e os germânicos continuaram vindo, das sombras, das árvores, da lama, com uma ferocidade que não diminuía porque não havia linhas de retirada, porque não havia negociação possível, porque Armínios se havia construído uma armadilha sem saída. No 3º dia, Varus entendeu que não havia saída e fez o que um general romano fazia quando entendia que havia falhado com Roma. Se matou com a própria espada 3 legiões inteiras. A 17ª, a 18ª e a 19ª foram destruídas, não derrotadas, destruídas. Os números são debatidos pelos historiadores. O impacto não é. Roma recebeu a notícia como um golpe físico. Augusto, o imperador que havia construído a paz romana, a Pax Augusta, sobre a crença de que Roma era invencível, foi encontrado pelos seus cortesãos batendo a cabeça na parede e repetindo uma frase que atravessaria 2000 anos intacta: Varus, devolve-me minhas legiões. As legiões 17, 18 e 19 nunca foram renumeradas. Em nenhum exército romano posterior, em nenhuma campanha futura,
aqueles números voltariam a aparecer. Era o equivalente romano a um luto permanente, um espaço vazio na ordem de batalha que dizia, sem precisar dizer, que havia algo que Roma não estava disposta a substituir, porque substituir seria fingir que não havia acontecido. E então Roma tomou a decisão que nenhuma derrota anterior havia forçado. O Reno seria a fronteira, não uma fronteira temporária, não uma linha de partida para a próxima campanha. A fronteira, o lugar onde Roma parava, o maior império do mundo antigo, que havia conquistado a Britânia, que havia atravessado o Saara, que havia empurrado suas fronteiras até onde os olhos podiam ver e além, decidiu que havia um lugar onde não ia, uma floresta na Germânia, um corredor de árvores e pântanos onde 3 legiões haviam desaparecido. Roma não voltou. E essa não decisão, esse silêncio geográfico, moldou a Europa de uma forma que ainda podemos ver no mapa hoje. Mas antes de falar do legado, há um momento que este episódio não pode deixar passar. Um momento que Tácito registrou, com a contenção de quem sabia que estava descrevendo algo que as palavras não conseguiriam conter completamente. Alguns anos após Teutoburgo, com as guerras germânicas ainda em curso, 2 homens se encontraram às margens do rio Visurgis, separados pela água, um de cada lado, Armínios na margem germânica, Flavos na margem romana, 2 irmãos, que haviam dormido no mesmo lugar, falado a mesma língua de infância, recebido o mesmo treinamento, servido sob as mesmas águias, e que estavam agora em lados opostos de uma guerra que um deles havia começado. Gritaram um para o outro através da água. Flavos mostrou as cicatrizes que havia recebido lutando por Roma. Falou das recompensas, das honras, do que a lealdade a Roma havia lhe proporcionado. Armínios respondeu com uma palavra: liberdade, não como abstração filosófica, como o único bem que não tinha equivalente em nenhuma moeda romana, em nenhuma honraria, em nenhum título de cavaleiro. A discussão escalou. Flavos quis atravessar o rio. Os romanos, ao seu lado, o seguraram. Armínios, segundo Tácito, desafiou o irmão para um combate singular. O encontro não aconteceu. O rio ficou entre eles. E os 2 irmãos nunca mais se viram. Flavos continuou servindo a Roma. Armínios continuou sendo Armínios. E o rio Visurgis ficou para sempre como a fronteira mais honesta dessa história. Não entre Roma e a Germânia, mas entre 2 respostas possíveis para a mesma pergunta. Quem você é quando tira a armadura? A vitória de Armínios não durou o tempo que a batalha merecia. O mundo tribal germânico que ele havia unido contra Roma não tinha estrutura para permanecer unido sem uma ameaça imediata. As rivalidades antigas voltaram, e Armínios, que havia lutado contra um rei para não se tornar um, tornou-se poderoso demais para os seus próprios aliados. Tribos que haviam lutado ao seu lado em Teutoburgo começaram a ver nele o mesmo perigo que viam em Roma, um homem que queria o que os reis querem. Em 21 d.C., 12 anos após Teutoburgo, Armínios foi assassinado. Não por um general romano, não em batalha, por membros do seu próprio clã. A liberdade que havia pregado não tinha espaço para quem a havia conquistado. Se este episódio fez você querer escutar mais ecos do passado, deixe o seu like, compartilhe com alguém que aprecia da história e se inscreva no canal, aqui no YouTube e também no Instagram, Facebook e TikTok, onde publicamos conteúdo toda semana. Cada curtida e cada compartilhamento ajuda os ecos a chegarem mais longe. O eco de Armínios não morreu com ele. Dormiu por séculos e acordou no século XIX com uma força que o próprio Armínios jamais poderia ter imaginado. O nacionalismo alemão em formação
precisava de um herói fundador, precisava de um momento original onde a identidade germânica havia resistido à força mais poderosa do mundo e encontrou Arminius, que foi renomeado Hermann, o homem do exército, o guerreiro, e transformado em símbolo de uma nação que ainda estava aprendendo o que era. Entre 1830 e 1875, na floresta de Teutoburgo, foi erguida a Hermannsdenkmal, uma estátua de 26 metros de um guerreiro erguendo uma espada em direção ao sudoeste, em direção a Roma, em direção à França. Bismarck a inaugurou e décadas depois, o Terceiro Reich a invocaria para uma narrativa que Arminius nunca pediu e não merecia. Um guerreiro querusco do século I, transformado em instrumento de ideologias que ele jamais conheceu. O eco chegando a lugares que a voz original nunca imaginou. Este é o último episódio do Arco dos Desafiadores. Aníbal chegou às portas de Roma e parou. Espartacus e Mitrídates criaram sem querer a única combinação que poderia ter funcionado. Pirro venceu Roma 2 vezes e entendeu, enquanto ainda vencia, que estava perdendo. E Arminius, o romano que nunca foi romano, o germânico que Roma havia treinado para ser outra coisa, foi o único que realmente venceu. Destruiu 3 legiões, mudou uma fronteira para sempre e provou algo que Roma não estava pronta para ouvir, que o perigo mais real nunca havia estado além do Reno, havia estado dentro, no homem que Roma havia formado, no soldado que havia aprendido tudo o que Roma tinha para ensinar, no cavaleiro romano que olhou para o interior daquela floresta e viu o que nenhum romano conseguia ver, porque nenhum romano havia crescido ouvindo aquelas árvores. O próximo arco será diferente. Não haverá inimigos externos. Não haverá generais estrangeiros cruzando fronteiras com elefantes ou unindo tribos contra Roma. Os algozes que virão usarão toga, falarão latim. Nasceram dentro das muralhas que Arminius nunca conseguiu escalar e farão ao coração de Roma o que nenhum inimigo externo havia conseguido fazer, porque conheciam Roma da única forma que realmente importava, por dentro. Roma sobreviveu a Aníbal, sobreviveu a Espartacus, sobreviveu a Pirro, sobreviveu a Arminius. Mas a pergunta que o próximo arco vai fazer é mais perturbadora do que qualquer batalha. Conseguiu sobreviver a si mesma? Alguns ecos não vêm de fora, nascem dentro. E são os mais difíceis de silenciar, porque para calá-los seria preciso calar a própria voz.